Bom dia a todos. Antes da gente iniciar, é importante nós termos uma figura central, né, de tudo isso, o porquê estamos aqui, né, e para quem estamos aqui. Transição planetária, eu acho que cada um de nós, de alguma forma, já ouviu a respeito desse assunto, tem as suas, né, as suas definições, né, e os seus conceitos, porque é muito particular, né? E no intercâmbio nos trouxe que é um processo individual, uma transição interna, né? Eu tenho a felicidade de estar com vocês aqui há muitos anos, né, nesta casa abençoada. E sinto realmente, como a tia Glória fala, né, um filho desta casa. E não é à toa que nós estamos aqui, né? Esse tem que ser o primeiro sentimento nos nossos corações, para que a gente comece a entender que os sentimentos internos que às vezes movem as nossas ações ou as nossas escolhas ou percepções, nós não podemos esquecer porque estamos aqui, né? E ontem eu tive numa reunião com a mocidade, né? E ficou claro uma percepção. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida, né? E nessa madrugada veio algo, né, através até de uma mensagem que eu acho que foi muito pertinente para o nosso momento. Precisamos começar a entender que Jesus não é alguém que a gente precisa. Por isso que Jesus começou a entrar no lugar errado na nossa vida. Jesus não é a escolha de quem precisa. Jesus é a decisão de quem conhece. Enquanto Jesus for a nossa escolha, nós somos senhores dele. Ele tem que ser a nossa decisão. A pergunta para a nossa reflexão, para podermos caminhar daqui para frente, é a seguinte: você aceita ou você quer negar? Nesta casa, nos foi apresentada a vontade de Deus. E aí? Vamos negar ou vamos decidir se submeter? Não é uma escolha, é uma decisão. Há uma história que se conta de que um homem pegou um avião, né? E num determinado momento a comissária de bordo perguntou para ele se ele ia jantar. Ele estava fazendo uma viagem internacional. E aí ele perguntou: mas o que vai ter para janta? E ela respondeu: sim ou não. Às vezes, a gente pergunta para Deus como se tivesse escolha. Não há escolha entre a vida e a morte. Jesus não está nos oferecendo a escolha entre vários estilos de vida. Jesus
está nos apresentando a responsabilidade de ter que decidir entre vida e morte. Isso não precisamos. Podemos decidir. Exatamente porque não precisamos. Porque se tivéssemos que escolher, seria a escolha do nosso interesse e não a decisão da nossa vontade. Então, queridos irmãos, hoje temos que decidir entre de viver de acordo com a vontade ou continuar existindo em busca do interesse. E aí? Queremos negar? Se não, bora para o nosso encontro. O tema, né, da transição planetária, como foi sugerido e pedido para nós, foi feita uma coletânea de alguns vídeos, né, do Haroldo sobre a transição planetária. E foi passado 2 vídeos para que a gente pudesse, né, ter um norte dos pontos que serão tratados, né? E de acordo com a necessidade nossa e a necessidade da nossa amada casa, né? Então a gente sempre é algo que hoje, no mundo de hoje, nós estamos sendo distraídos, às vezes, por muitos lugares, por querer muitas, né, busca de muitos interesses. Então, a nossa intenção, que não é a nossa, é a captação da espiritualidade, é que a gente faça uma síntese desses vídeos, né? A gente pegue a mensagem central deles, dentro do processo que nós hoje estamos aqui passando, dentro da nossa Casa Reluz, né? No vídeo, tá? O Haroldo, ele fez uma simbologia, né? E ele foi lá no começo da criação, né? Na Gênesis, e fez essa simbologia. Acho que ele foi muito feliz, né? Para a gente entender qual é o contexto em qual nós estamos inseridos, né? Qual é o contexto, né, dessa relação entre nós, sociedade, países, política, né? Então ele traduziu, né, ele catalogou em 3 grupos, né, que hoje é esse grupo que participa dessa transição planetária, a humanidade em si, né? Então o primeiro grupo ele considerou como o grupo Adão, né? Então ele comenta no vídeo que o grupo Adão é o quê? São os espíritos ignorantes, inexperientes, inocentes, né? Quem já viu aquele vídeo do pastor Cláudio Duarte, né? Adão estava lá sossegadão, tranquilão, não queria nada com nada, né? E nós identificamos, né, talvez já passamos por esse processo, ou identificamos nos nossos relacionamentos, né, irmãos que, né, são Adão. São Adão, né? E aí o segundo grupo, né? O grupo Eva, né? Que é aquele espírito desejoso de adquirir experiências, cheio de desejos, mas não é muito capaz de tomar as melhores decisões, né? Então Eva, na história bíblica, né, é quem aquela serpente vem, né, que vem e conversa. Mas por que conversa com Eva? Porque no coração, né, e Eva, vamos aqui,
não traduzir como o gênero feminino, masculino, não é isso. É a relação que você tem, né, da expectativa que você tem com a vida, né? Então, em algum momento, a gente quer viver essas experiências, né? Acho que talvez na adolescência, a impulsividade, eu quero ter a sensação, né? Eu quero sentir a adrenalina, eu quero sentir o oba-oba, né? Traduzindo para o nosso movimento espírita, eu estou mais relacionado aos fenômenos, eu quero ver o guia, eu quero conversar com o guia, eu quero, né, ter a mensagem do mentor tal, né? A curiosidade, né? Então, no nosso momento, essa categoria de espíritos está presente. E o grupo serpente, né? Que a serpente, né, na tradução bíblica, a gente tem a serpente como um animal peçonhento, né? E em algumas tradições, algumas traduções, né, religiosas, levava muito que a serpente é aquela que induziu, né, a Eva a levar, né, Adão a um pecado, né? E sempre ficou muito atrelado a uma questão de sexualidade, né? Olha, né? E aí o Haroldo até brinca. Gente, o problema deles não foi sexo, né? Porque já estavam pelados lá. Essa não era o bote da serpente, né? Então esse grupo de serpente, né, que é a serpente, a gente pode identificar com quais características? São os rebeldes. Não aceitam proibição, regras, orgulhosos que querem fazer o que querem, são vítimas do orgulho, do egoísmo e do interesse pessoal muito distorcido. Acho que nós também, talvez passamos também por esses sentimentos na nossa vida, né? Às vezes, uma rebeldia que tivemos com os nossos pais, uma rebeldia que tivemos com a sociedade, com o sistema, com o capitalismo, com a política, uma rebeldia dentro da nossa casa, né? Porque o sentimento ali que eu deixo às vezes manifestar é o meu orgulho, é a minha vaidade, me afeta na minha, né? Então, esse grupo serpente, ele representa o poder. Então, toda vez que a gente deixa com que esse sentimento da serpente nos domine, ou a gente está com pessoas que tenham essa característica, por detrás existe o poder, né? Por isso que hoje eu entendo, para que a gente possa se blindar de todos esses grupos e de navegar nesses grupos, né, como pessoas, a figura central é Jesus. Se na minha escolha, se no meu posicionamento, na minha decisão, eu estiver com Jesus, eu perguntar a Jesus o que ele faria, aí está talvez a grande chave. Não vai ser um encontro, não vai ser uma palestra bonita, não vai ser a Casa Reluz. É só Jesus que tem esse poder de transformar a gente. Tá? Então, quando a serpente chegou para Eva, né, e mostrou uma árvore para ela, né, e aquela árvore bonita, ela se encantou por aquela árvore, né. É interessante que fala que essa árvore, ela não estava no centro do jardim, lá do Éden, né.
Então a serpente fez com que ela olhasse aquela árvore e desejasse aquele fruto. Né? Acredito que a tradução disso é muito do que vem acontecendo conosco com as distrações. Nós já conhecemos o Evangelho. Nós já conhecemos o caminho do bem e do mal, o caminho correto. Mas nós estamos numa era em que a serpente vem trazendo para nós várias árvores, né, frondosas, bonitas, e que nós ficamos tombados a escolher. Né? Então, o que o texto fala? Havia muitas árvores frutíferas no paraíso, mas tinha uma que era proibida. E chamou a atenção por ser proibida. Talvez isso seja as questões internas que a gente tem dificuldade de superar. Os vícios, né? O lado sombra nosso, né? Que nós estamos aqui a cada dia tentando combater. Seguir a regra. E a serpente falou para Eva: se você comer desse fruto, será como Deus. E como Deus, você faz as regras. Então, qual que é o desafio da transição planetária? Qual é o nosso grande desafio hoje? Não é saber, né, queremos tentar entender para onde vai levar a política, para onde vai levar a guerra da Ucrânia, né, o que o Trump vai fazer conosco. O desafio nosso é a obediência às leis divinas. Essa é a referência para nós não nos perdermos. E aí, nesse detalhe, o Haroldo fala de uma questão muito interessante. As nossas escolhas, elas têm consequências. E consequências não é um castigo. Consequência é uma educação. As consequências nos educam. Se eu tive uma boa escolha, hoje nós não escolhemos estar aqui emanados e irmanados e em comunhão com tudo que está sendo oferecido. Qual é a consequência disso aqui? Recebemos já, né, quantos presentes da espiritualidade. E esses presentes vão educando a nossa alma a aprender a amar e receber o amor. Então, uma vez que Eva e Adão comeram do fruto proibido, ou quando nós, né, comemos o fruto proibido, cada um de nós saímos do paraíso. Nós saímos do equilíbrio. Então, toda vez que eu não cuidei do meu corpo como deveria cuidar, eu saí do paraíso, do equilíbrio da saúde. Toda vez que eu não me posicionei como um cristão diante dos relacionamentos, eu errei com meu irmão. E aí eu saí do paraíso e entrei no meu inferno vibracional. E aí a mensagem é o quê? Na história bíblica fala que o querubim fica lá na porta do paraíso, né, esperando a gente retornar. Né? Nós temos que fazer alguma coisa para acessar de novo ao paraíso. Pela doutrina, o que nós aprendemos? Para voltar ao paraíso, precisamos nos iluminar. Essa é a nossa busca, a nossa iluminação particular. E aí o Haroldo, né, a gente vai falar bem rapidinho, que é o sentido que ele explicou em relação
a essas consequências, né? A diferença entre castigo, a diferença entre desafios. E aí nós extraímos a seguinte explicação. As expiações são o castigo ou reparação de faltas passadas. Um mal praticado. Tá? Enquanto as provas são testes ou desafios para o progresso e a aquisição de novas qualidades, sem relação direta com erros anteriores. Então, se vocês lembrarem lá no vídeo, o que o Haroldo falava? As faltas, né, são situações que acontecem, né? Desde que nós encarnamos, escolhas que a gente faz, né, na nossa vida, escolhas acertadas, escolhas erradas. Às vezes passamos por provas, né, por momentos, um momento financeiro não muito legal, um problema no casamento, um problema com os filhos, né? E aí o que o Haroldo fala? Ele até brinca, né? Esse é um perrengue chique, né? Ele fala assim, né? Por quê? Porque ali, se nós, né, procurarmos nos equilibrar, se ali a gente procurar nos perguntar o porquê, né? Que maneira que por que nós erramos, a gente vai conseguir encontrar uma solução. E ontem eu ouvi a respeito de um médico, ele dizendo sobre que a vida ela tem um sistema de compensação. Né? E ele, hoje, como médico, ele trata as pessoas entendendo sobre isso. Que toda vez que você tem, por exemplo, uma perna, igual eu, estou com uma perna estrupiada aqui. A perna direita, ela está mais forte que a esquerda. Então ele falou, a vida, quando a gente está num sofrimento, ela quer nos mostrar que nós estamos com uma dor, que nós precisamos tomar um remédio, nós precisamos fazer cirurgia, fazer o tratamento, mas ela também está nos mostrando que nós temos uma força latente dentro da gente que a gente não conhece. Então, toda vez que a gente está num sofrimento, a gente descobre alguma potencialidade. Ou a gente fortalece a nossa fé que estava fraca, ou a gente busca o caminho espiritual. Quantos de nós chegamos aqui porque estava sofrendo e fomos apresentados à vida espiritual? Então a vida sempre compensa a um sofrimento. E o Haroldo fala sobre a expiação. A expiação é algo mais complicado para nós, né? Porque a expiação tem a ver com os erros do passado. Graves. Né? E talvez a expiação que nós temos que jogar a luz com mais intensidade, né? Porque ela vai depender da transformação individual nossa. Vai depender da nossa reforma. E muitas vezes a gente é rebelde em fazer essa reforma. Né? Às vezes a gente é desobediente às leis. E a gente só consegue superar essa expiação a hora que a gente entende que temos que seguir aquelas leis. Não adianta mais burlar. Não há mais tempo, né? E a transição planetária é esse processo. Então, qual que é a pergunta? Quais as prioridades que escolho em minha vida? Com tudo que eu já recebi até o presente momento. Fizemos escolas, estamos terminando escola, fizemos cursos, estamos nas assistências, né? No nosso processo familiar, no nosso processo no trabalho, no nosso processo como sociedade civil. Né? Quais são as nossas escolhas? Então, escolhas geram consequências. Consequências educam. O livre-arbítrio
é a faculdade de escolher. Inclusive, escolher o pior. Exemplo. Eva, aqui está o melhor e o pior. O que você escolhe? Ela escolheu o pior. Deus não estabelece culpados, mas sim responsáveis. O culpado, ele só é condenado. O responsável resolve, repara, retifica e planeja o futuro. A sua próxima reencarnação já começou. A cada dia. Você está moldando a sua reencarnação hoje. A sua próxima. E nós estamos moldando a finalização da transição planetária. Tem um ponto também, né, que foi interessante colher dos vídeos, que a transição, estamos vendo a separação do joio do trigo. Uma das funções dos espíritos do mal, que reencarnam entre nós, é de fazer acordar os espíritos mornos. O morno. Por afinidades, vão sendo atraídos para esses grupos. É meio morno, né? Mas é morno. É morno. Né? E só que assim, gente, o momento em que nós estamos passando, né, e eu falo que até em particular na nossa pátria, né, nós não estamos percebendo, ou estamos percebendo o que está acontecendo e nós não estamos nos posicionando como cristão. Então nós precisamos, se acreditamos nos ensinamentos do Cristo, nós precisamos estar posicionados dentro da nossa família, precisamos estar posicionados, né, dentro da nossa casa, porque nós estamos aqui defendendo a Jesus Cristo. E não dá para ser morno, porque o mal é barulhento, não é? Essas entidades que reencarnam em fim de ciclo têm um condão de atrair para elas as pessoas que, de alguma forma, se sentem vinculadas àquele modelo de comportamento. Encontram um eco dentro delas. Então, o mal está ali dentro da gente. Se a gente está reverberando, se a gente está curtindo, se a gente está dando like, se a gente está compartilhando, eu sou adepto a algumas teorias e alguns conceitos, porque isso está dentro do meu coração. E às vezes isso fica transfigurado em gênero, em ideologia, né? Mas o que está dentro do cerne da questão é que aquele germe está no meu coração. Tá? Então o que acontece nesse processo? Promovem uma convulsão social, com a ordem estabelecida e pensamentos antagônicos. Um cuida e o outro destrói. No período de transição, há quatro naipes de espíritos. Os nativos, que são da terra, encontram-se adormecidos, mornos, serão chocalhados pelos maus. Decidirão se permanecerem ou não, dependendo de como reagirem. Com certas escolhas, com certos comportamentos, que fala, não está atrapalhado, não tenho que. Então, essa é a categoria de espíritos que estamos convivendo. Então, a transição se dará dentro de cada um.
regeneração é porque degenerou. Então, se estamos nos regenerando, é porque algo, nós, por escolha, por decisão, a gente degenerou. Porque degenera aquele que usa o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio foi mal aplicado. Então, as nossas escolhas. Quando eu tive mais escolhas, eu provoquei um mal, eu degenerei alguma situação, degenerei talvez um agrupamento. Quanto mais conversarmos, refletirmos, é alimento para a nossa capacidade de mudança. Porque o trabalho interior, ele é para sempre. Eu sempre falo, gente, é para sempre. Precisamos estar, como Jesus falou, vigilantes. Com o outro? Não. É comigo. Porque eu vou fazer uma parte que me veio eu estava assistindo sem querer uma live de 30 minutos, eu estou trazendo 8 minutos dela que eu achei pertinente com todo o processo nosso dessa reforma interior. E pode passar. Esse vídeo é do Dr. Joe Dispenza, ele estudou bioquímica na Universidade de Bucher, detém o grau de bacharel em ciência, com ênfase em neurociência, e obteve o título de doutor em quiroprática em Atlanta, Geórgia. Então, ele faz um estudo entre neurociência, meditação e física quântica. Então, eu vou trazer, gente, uma coisinha que eu acho que é muito interessante para o nosso despertar. Tá? E ele fala como escapar dessa matriz. O que é matriz? A gente já ouviu falar, mas o que será que é? A matriz, ela pode ser vista como uma metáfora para a sociedade moderna, onde as pessoas vivem em sistemas artificiais, como o Alex falou, como a internet, e se tornam presas ao mundo virtual que pode mascarar uma verdade ou a realidade, nos tornando, às vezes, mornos. É só clicar. Certo? Está tudo pronto. E como escapar? Então, a maioria das pessoas acham, o que ele diz, que estão vivendo uma vida consciente. Eu achei isso muito interessante. Mas estamos vivendo do passado. O que seria isso? Estamos presos a um corpo programado por memórias antigas. Tudo que nós aprendemos, desde quando nascemos. Preso a emoções que te fazem a pensar e reagir igual. Onde eu fui parar com isso? Caderneta, pessoal. Sinto muito em falar para você. Por quê? Se a caderneta, que é uma incrível ferramenta, que estou falando de mim, tá? Tudo que eu falo aqui, que poucos utilizaram ou não entenderam e deram valor devido. Por quê? A caderneta é uma das ferramentas, tá? Que nos faz pensar nessas emoções seculares que carregamos, onde repetimos reações primitivas, animalescas. Não estamos vendo isso? E ficamos presos a esse processo de ação-reação. Toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Sem aprendizagem mais profunda e definitiva. Não podemos ficar mais no raso, porque a transição planetária, ela vai nos impulsionar, estava até comentando com o Alex,
pensando em Paulo de Tarso. Que Paulo, vamos pensar materialmente falando, né? Paulo era tudo de bom, lindo, maravilhoso, culto, rico. O espírito, né? Sabe tudo. Um sabe tudo. Estava, né, para poder pegar um cargo altíssimo no último, ia ser o Papa, né, não sei. O poder nas mãos, o que fez Paulo naquela estrada de Damasco? Eu estava pensando, eu falei, meu Deus, e agora? Me veio isso. Quem não leu, leia Paulo, Estevão, que vão entender o que eu vou falar. Aí eu comecei a pensar, né, em toda a trajetória dele, e ele sofreu muito, ele perdeu muito por Jesus, né? Então ele tinha ódio de Jesus. A amada da vida dele morreu falando de Jesus. Ele foi com uma dor lancinante que atravessou a alma dele, que tirou todos os títulos dele, todos os poderes materiais que ele tinha. Era uma dor lancinante, que na estrada, Jesus aparece para ele. Às vezes, no momento, como foi dito, eu vim pela doutrina, pela dor, mas não é dorzinha, gente, porque é assim, né? Quando passa, você esquece. Ah, não vou mais lá, já tomei passe, né? Porque para a gente continuar na doutrina, precisa do conhecimento, né, de ser tocado no coração, como foi visto já, pintado a flor de nós, com coração florido, ou com dor, mas dor mesmo. Até uma hora que eu não vou precisar tanto da dor, porque eu já tenho um conhecimento, né, um coração mais educado, mais amoroso, tá? Então, vamos lembrar de nossa caderneta, para que não continuemos, eu vou te explicar o porquê, né, que ele fala de uma outra forma, a repetir padrões. Existe, ele fala, um campo frequencial da vida. Eu sinto que só mudou as palavras, tá? E que desejamos muito viver e alcançar, não é? Ai, mas tem um vazio aqui em mim. Ai, tem uma coisa que falta. Né? De nos ligarmos a essa frequência. Porque nós somos frequência, nós somos energia. E como foi falado no vídeo do Haroldo, nós estamos mergulhados nessa frequência de Deus. Ai, Deus esqueceu de mim. Como? Você respira ele todo dia. Né? E ele fala o seguinte, o seu corpo é a sua mente. Estamos, então, nessa questão que eu falei sobre as reações preso aos sentidos. Se toda a sua atenção está presa nos seus sentidos, então você está preso numa realidade em que vivemos, que ela é tridimensional. Não que ela não exista, mas ela não é tudo, ela é só um pedacinho. Certo? Pode passar. Então, tudo que sentimos, tudo que vemos, tudo que tocamos, saboreamos, ouvimos, tudo isso, ok, está ancorando a sua mente no mundo material. Então, eu sinto, eu pego, eu saboreio, eu cheiro, certo? Mas se o padrão continua o mesmo, a sua mente também. Obedecendo os hábitos materiais do dia a dia, disparando os mesmos pensamentos, gerando as mesmas emoções e reforçando esses mesmos pensamentos. O corpo fica condicionado a esses pensamentos.
o corpo torna a mente. É difícil mudar um hábito, gente? Por isso que é difícil mudar. Dá trabalho, né? Então vamos lá no tic-tic lá da internet. Viver como matéria, tentando mudar a matéria, exige demais. Desgasta e às vezes ele diz, não funciona. Existe essa outra frequência, essa outra realidade, mais real que o mundo material. Ele fala o campo quântico. Eu ponho fluido cósmico universal. Deus sustenta esse mundo material. 5 sentidos, lembra? Ó. É um campo de energia, que todos somos, e informação, que conecta tudo que é físico. Aí ele dá um exemplo que eu achei interessante. E se você ficasse cego, surdo, mudo, sem sentido, o que restaria? Além dos sentidos, o que restaria? Você. A sua consciência pura. Onde você coloca a sua atenção? Porque onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Se você coloca 100% nesses sentidos, que é uma realidade local, limitada, previsível, dá para eu controlar, não é? Os 5 sentidos, eu tenho essa ilusão que eu controlo as coisas. Mas você não tem acesso a esse campo. Porque para acessar esse campo, e aí, como que faz? Precisa sair do modo sobrevivência, onde você tenta prever, controlar, reagir. Se toda a sua atenção está no mundo externo, não tem como acessar esse campo. Precisamos treinar a nossa mente a sair do conhecido. Eu falo muito com a Alex. Alex, tá tudo bem? Tá? Nada, assim, não. Então você parou de evoluir. Não tem um desafio, não aprendeu nada, não tá tudo tranquilo. Parou. Tá tudo morno. Voltamos a ficar morno. O conhecido é o passado. O conhecido é o que está já memorizado. Eu já sei. Precisamos progredir, evoluir. Novas vivências, novas experiências, fazer um curso, vou aprender uma língua, sei lá. E aqui dentro? Não estou nem falando dos sentimentos, hein? O campo quântico, né, não está no passado. Onde que ele está? Onde ele está, gente, esse campo? Eckhart Tolle também, ele tem um livro que chama O Poder do Agora. Ele está no presente eterno, adorei essa frase. No eterno presente, no presente eterno, nessa essência, eu sou, que não tem os 5 sentidos. A alma, o espírito. Você pode acessar somente quando a sua consciência estiver no agora. Ai, obrigada. É aí que começa o processo da mudança verdadeira. Aprender novas informações, interagir com elas, repetir, memorizar, para instalar novos circuitos no cérebro. Dá trabalho, né? Vamos ficar na síndrome de Gabriela? Deixa eu já nascer assim, deixa para a próxima. Tem mais uma encarnação. Você cria uma nova mente, uma nova realidade. Porque resultados diferentes precisam de ações diferentes.
Atenção, eu achei isso muito importante, que ele disse, a aprendizagem precisa de prática, ação, senão os circuitos novos desaparecem em poucos dias. Né? Tem que experimentar, criar raiz, ó, aqui. Então, às vezes, que eu já tive alguma experiência de alguma... Né, um cliente foi numa imersão, mas voltou acelerado, maravilhoso. Eu vou fazer... Dura 3, 4 dias. Porque precisamos enraizar essas novas emoções, né? Precisamos fazer valer isso em nós. Senão a gente volta para o padrão antigo. Fazemos uma reforma íntima limitada, com prazo de validade. Ai, chega, tá bom. Nossa, vou cheio de regras. Ai, não quero mais. É essencial revisar, refletir, repetir, meditação, viu, gente? Respira, tá? Com isso acontece a reprogramação mental, o seu corpo começa a seguir esses novos circuitos, suas emoções vão mudando e a sua energia muda e entram na frequência, na coerência com o campo quântico, Deus, e reconhecendo uma nova realidade. Reconhecendo que tudo que vê, ouve e sente é apenas uma pequena parte dessa realidade. Florzinha, pode mudar. Aí eu vou para a escola de aprendiz do Evangelho. Lembrei de Edgar Armon falando todos os processos. Hoje eu entendo muito Edgar Armon. Porque a escola, como disse o Alex, é um divisor de águas, não é? Não te traz alguma consciência diferente, pelo menos? Mas foi por tempo limitado ou ilimitado? É para refletirmos, porque Jesus continua o mesmo. Ele está com a verdade. Porque, eu vou para um outro lá que não sei o que faz, não sei o que. É a mesma verdade, se for procurar essa verdade. Quanto da vida você está criando conscientemente ou o quanto está repetindo por inércia? Se o corpo está no comando, você está no modo reativo e não no modo criador. Você opera por memória, passado, e não por possibilidades. É um momento profundo da transição planetária interna. O planeta está seguindo a sua evolução. Precisamos acompanhá-lo. Você vem? Né? Então, eu gostaria... Belinha, será que você podia só acender aqui a luz? Porque eu queria passar para vocês. É um poema que tem mais de 25 anos, é autor desconhecido, me tocou tanto o coração. Aí eu pedi para fazer uma arte que não fui eu, viu, gente? Está na lista. Interessante. Porque fala alto. Que precisa ser regenerado. Essa é a pergunta. E é a proposta da caderneta pessoal. Qual é a proposta? O que você precisa fazer? Você está desse jeito, mas se propõe a quê? Sair do morto? Então, eu gostaria de terminar. Até foi numa das mensagens, eu comecei até a rir, porque tem a ver com
Haverá um tempo em que tudo será bom. Haverá um tempo onde tudo será luz, onde as pessoas serão sempre amáveis, onde todos cantarão em uma única voz, que bendirão a chuva e o vento, porque abrigo não há de faltar. A dor, apenas antigo tormento. Haverá vida sublime e em paz. As bocas estarão sempre em festa, enfeitadas com um sorriso contagiante. Os olhos só enxergarão o belo como a essência de uma flor. Das lágrimas só serão derramadas as que forem de alegria e felicidade. Sem fome e sem sede no corpo e na alma. Eu sei que há de chegar este dia, que haverá unidade, fraternidade, onde o amor invadirá. Então, Deus, sorrindo, dirá: eis, enfim, a humanidade.